Fala pessoal, boa tarde. Me chamo Lorena Araújo, sou estudante de Geografia pela Universidade Federal Fluminense e estudo Artes Dramáticas pela Escola Técnica de Teatro Martins Pena. Hoje eu construo a Albatroz Companhia de Teatro juntamente com meus colegas e a partir dessa confluência de saberes eu vou trocar o que eu entendo como racismo ambiental, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu acho que é importante eu situar, né, de que lugar eu estou falando isso, de que lugar eu entendi sobre isso, né? Enfim, eu acho importante fazer esse movimento, né? Eu sou gonçalense, tenho 24 anos, nasci e fui criada no Morro do Galão, lugar onde eu tive minha primeira experiência com racismo ambiental e diria até com racismo de uma maneira geral. Lugar onde eu fui ensinada a descartar o lixo de uma maneira mais prática, porque não existia esse trabalho de coleta seletiva, né? Então, minha avó ensinava a amarrar o lixo, botar em outra sacola, jogar por pedra abaixo, sem me importar mais ou menos com o que tinha embaixo, porque, enfim, não por uma mal índole ou falta de educação da minha avó, mas porque realmente não existia esse trabalho de coleta seletiva na comunidade, né? Seja por falta de infraestrutura urbana, mas também é importante frisar que existe uma problemática muito latente também, que é a questão da segurança pública, né? E o que eu quero dizer é que, de fato, não existia esse trabalho de coleta seletiva e nem de conscientização da população, né? Foi no Morro do Galão onde eu vi nascentes sendo acabadas, assim, solos sendo destruídos. É importante dizer também que eu vi casas sendo queimadas com a tentativa da população de queimar esse lixo, né, e descartar de uma maneira mais prática. E aí esse lixo ia pegando fogo e quando a gente via já virava uma bola de neve. E lembrando também que eu não fazia ideia da dimensão, assim, desse problema socioambiental, né? E eu acredito que essa seja uma realidade de muitas favelas e muitas comunidades do Rio de Janeiro, né? Sobretudo do Brasil. E aí, apesar de ter inúmeras vivências com racismo ambiental, eu só fui entender o que era isso quando eu comecei a estagiar no Morro do Céu, que é uma comunidade que desde 1983 abriga, né, a lixeira de toda a cidade de Niterói. E aí, essa lixeira foi para lá, né, com a promessa de asfalto, de linha de ônibus, de melhoria na segurança pública, na infraestrutura urbana, enfim, várias promessas que só foram sendo empurradas, né, no decorrer do tempo, né, a população cresceu, as problemáticas duplicaram, a lixeira continua lá e, enfim, resultado, né, a questão hídrica é uma questão, assim, surreal nessa região. Os rios são totalmente poluídos, o solo tá passando por uma questão, assim, muito latente também, sem contar no aumento significativo da deficiência, né, da região, assim, em relação a saneamento, a segurança, a ônibus, nem se fala, enfim. E aí foi no Morro do Céu que eu comecei a me debruçar mais sobre essa questão do racismo ambiental, né. E por que eu tô falando disso tudo, assim, antes de explicar o que né, esse rolê? Porque eu só fui entender o que era racismo ambiental quando eu comecei a me enxergar dentro desse problema. Quando eu comecei a analisar dentro do meu cotidiano o que tinha de racismo. E aí eu fui me entendendo dentro da questão. Eu não sei se está fazendo sentido, né? Mas eu acho importante esse movimento de se reconhecer dentro do problema, né? Para poder a gente dimensionar. Porque quando é uma questão muito naturalizada, como por exemplo a questão da falta de saneamento básico, a gente tende a levar para umas questões que não só são elas, sabe? Como, por exemplo, a gente costuma dizer que, enfim, não tem lixeiro na porta da minha casa porque eu sou pobre e eu moro num bairro de pobre, né? E aí a gente não começa a entender a dimensão desse problema. Gente, desculpa pelo cachorro, tá? Enfim, vamos entender o que é o racismo ambiental, né? Racismo ambiental foi um conceito que nasceu a partir de um químico, né? E uma das lideranças do movimento negro norte-americano. Franklin Chaves, o nome dele. Se eu estiver pronunciando errado, gente, me desculpa, mas eu posso botar na legenda como se escreve direitinho para poder, quem quiser pesquisar e se debruçar mais do assunto, conseguir buscar fontes, né? E aí, esse conceito nasceu a partir de pesquisas e investigações que apontaram que o depósito de resíduos tóxicos, né, se concentrava majoritariamente em comunidades racializadas, desculpa, gente, e, sobretudo, né, população negra. E Chaves coloca, assim, brilhantemente, assim, que o racismo ambiental
ele nasce na falta das políticas ambientais, né? Na falta do cumprimento e regulamento das leis, no escolher deliberadamente que lugares vão ser depositados esses tipos de rejeitos, onde vão ser instalados esses tipos de indústrias poluidoras, e mais que isso, né? Ele fala que o racismo ambiental, ele tá no excluir essas pessoas desses lugares de debate, nesses lugares onde a gente discute amplamente sobre as questões ambientais, que, sobretudo, não é consultar essas pessoas, né, que são as maiores prejudicadas, né? E aí ele fala que onde houver racismo, onde houver desigualdade ambiental, vai haver racismo ambiental, né? E eu acho que nesse sentido, né, vale a gente realizar uma reflexão do que de fato é o racismo, né? Porque a gente costuma a direcionar o racismo, né, eu tenho um problema com esse determinado grupo de pessoas, eu não gosto dessa determinada cor, e realmente isso é racismo. Mas não é um determinante, não é só isso, né? Desculpa, gente. Você condicionar determinados grupos de pessoa a um risco social, a uma falta de infraestrutura, falta de biblioteca, saneamento básico, coleta seletiva, ao fato da pessoa ser instruída, né? Como descartar esse lixo, enfim. A gente tem uma mania de relacionar todos esses problemas, né, de uma determinada área ao falta de dinheiro, né? Mas quem é que financia essas questões, né, em bairros majoritariamente brancos? Quem é que manda o lixeiro ir lá? Quem é que paga, né, para esse trabalho, para esse serviço? Quem é que sempre tá fazendo obras de infraestrutura nesses lugares, né? Que esses lugares que, sobretudo, são de pessoas brancas, né? É o Estado. Então, o racismo ambiental, ele tá aí, né? No negar o direito, né, dessas pessoas. E eu acho importante também a gente colocar, né, que apesar do racismo ambiental ele ser um termo que denuncia a violação desses direitos, né, no Brasil, por exemplo, não se trata de uma coincidência, né, que as populações negras sejam as mais afetadas pelos danos ambientais. Isso é devido ao nosso passado colonial. Eu acho também importante colocar, né, que estruturas sociais baseadas na escravização de pessoas negras são estruturas que, sobretudo, são pautadas em racismo ambiental. O crescimento dessas populações periféricas, que não é acompanhado, né, por um cuidado, por uma análise, né, do Estado, são lugares que futuramente, ou presencial, não sei se é essa palavra, mas que futuramente, que hoje, né, são lugares que sofrem com problemas como racismo ambiental. E aí eu acho importante, né, a gente fazer essa análise, né, que de fato não é à toa que no Brasil a população negra essa é a população que é mais afetada com esses problemas, porque são populações que não foram acompanhadas de um cuidado do Estado, são populações que têm essa herança de escravização, né, colonial no Brasil, e que são lugares que são invisibilizados, né? São lugares que não têm interesse do Estado de aplicar verba, de realizar trabalhos, enfim, de conscientizar a galera, de realizar trabalhos ambientais, enfim. É importante também pensar, né, que a falta de políticas públicas que impeçam essa forma de discriminação, né, contribui para a manutenção desse cenário, né, de exclusão. A gente evidencia a situação desigual, tanto econômica, tanto politicamente, e acaba consolidando o racismo de uma maneira geral em si, né? Então, não adianta a gente pautar, né, ser contra o racismo ambiental se a gente não consegue colocar para frente políticas que acabam com essa manutenção do racismo de uma maneira geral, né? E aí, enfim, gente, esse foi uma breve contribuição sobre o que eu entendo como racismo ambiental hoje, né? Espero ter contribuído de alguma forma e é isso, gente. Se alguém quiser somar na discussão, é só comentar aí embaixo, é só me adicionar nas redes sociais que a gente vai trocando. E é isso, gente. Beijão. Muito obrigada. Obrigada, Albatroz. Beijão. Adoro vocês.